Olha nós aqui mais uma vez, começando o Giro das 11. Saudações democráticas a todos que estão nos acompanhando aqui. Deixa eu colocar o logotipo aqui do Giro das 11. Jorge Folena já posicionado, todo bonito, com essa gravata, esse terno bem alinhado. Grande Jorge Folena para a gente iniciar esses debates de hoje. Nós temos algumas questões, inclusive escandalosas, que foram votadas ontem, Folena, no Congresso Nacional. O Congresso Nacional me envergonha, Folena, eu tenho que dizer isso para você. O Congresso é o esteio da democracia, né? Mas o que está faltando para o Brasil, sabe, começar pelo menos a resolver essa pendência histórica de a gente sempre ter parlamentares que só operam em causa própria. A gente sustenta esse povo, esses funcionários públicos, servidores públicos, e a gente não tem a resposta deles, infelizmente. Bom dia, Folena. Aos poucos eu vou trazendo as informações. Aliás, saudar o nosso público aqui, pedir para vocês, na nossa comunidade, dar o like, se inscrever no canal, as questões aqui nossas institucionais, e daqui a pouco eu trago as outras notícias. Tem a saúde do Bolsonaro, tem a chicana regimental para tentar salvar a pele do Eduardo Bolsonaro, mas eu queria primeiro, Folena, meu querido, te recebendo com todo carinho e admiração, que você falasse um pouco dessa situação que é degradante para o país. Enquanto a gente tem o judiciário que nos dá orgulho, inclusive no exterior, nós temos um Congresso que nos envergonha. Tudo bom, Folena? Bom dia, Conde. Bom dia a todos da comunidade 247, do Conde. Conde, o título desse programa de hoje, em uma palavra, você sintetizou todo o momento político do Brasil, em particular com relação ao Congresso. O escárnio. Escárnio. Esse título desse programa de hoje é exatamente, numa palavra, num termo, você sintetizou toda a situação degradante que o parlamento brasileiro está colocando o Estado Democrático de Direito. Veja, o julgamento da semana passada no Supremo Tribunal Federal, ele não é só emblemático pela condenação de Bolsonaro, dos militares, desse núcleo que conspirou contra o Estado Democrático de Direito e também tentando praticar uma tentativa de um golpe de Estado e introduzir uma ditadura no Brasil. O que aquele julgamento trouxe, uma das lições desse julgamento, Conde, foi exatamente qual é o efetivo conceito do Estado Democrático de Direito. Por isso que o ministro Moraes, quando abriu o voto dele, ele fez questão, ele abriu e terminou o voto dele dessa forma, explicitando que o Estado Democrático de Direito exige harmonia entre os poderes, que um poder não possa sobrepor ao outro, que os poderes devam, sobretudo, respeitar a Constituição e a população. Bolsonaro, na sua tentativa de golpe de Estado, ele primeiro desrespeitou o Estado Democrático de Direito, tentando impor o poder executivo, em particular, sobre o poder judiciário. E aí fica caracterizada exatamente a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, de um poder atuar sobre o outro, como ocorria na ditadura de 64 e 85. Esse conceito ficou bem marcado no julgamento, mas parece que o parlamento brasileiro não prestou atenção. O julgamento da semana passada não foi apenas direcionado para aqueles que tentaram dar um golpe de Estado, como o Bolsonaro, mas também para o Congresso Nacional. E por que digo para o Congresso Nacional? Essa maioria, essa ditadura da maioria hoje existente no Congresso, uma ditadura que não representa os interesses do povo brasileiro, é uma ditadura que representa apenas os interesses privados, particulares ou dos grupos de interesse que esses parlamentares foram financiados para estar ali. Esta maioria constituída, nesta legislatura em particular, tem revelado um confronto permanente ao poder executivo, ao governo do presidente Lula, ao tentar esvaziar os poderes da presidência da República, como também tem, como aconteceu ontem, com essa PEC da blindagem, PEC da bandidagem, PEC da desordem, PEC do escárnio, como queiram dar o nome, proteger, por meio de uma maioria, esses parlamentares estão tentando se proteger de práticas criminosas praticadas por eles e que estão sob investigação e ação penal em curso no Supremo Tribunal Federal.
Ou seja, o parlamento está tentando se sobrepor ao poder judiciário, da mesma forma que Bolsonaro tentou fazer durante 4 anos. Ou seja, Conde, esta PEC ela é inconstitucional por violar o Estado Democrático de Direito e também por representar um desvio da finalidade legislativa. Isso já está escancarado, está vergonhoso o que está acontecendo no Brasil. Eles estão se protegendo, eles não querem fazem desvio de verba orçamentária, tira do parlamento, do governo, de fazer a gestão do orçamento, eles fazem, mandam para eles o dinheiro, desvio, como disse o ministro Flávio Dino para concluir. Hoje no Brasil, infelizmente, corrupção está sendo passada por meio de recibo. E essa fala do ministro Flávio Dino, a meu sentir, foi direcionada exatamente para esse parlamento que está desviando as verbas orçamentárias para si e transformando-se em caso de polícia. Olha, agora tem os bastidores de toda essa negociação, se é que assim a gente pode chamar, né? Inclusive com participação da base do governo, e vamos chamar atenção para isso. Antes de falar sobre essas negociações, inclusive fazendo, digamos, uma negociação no sentido de não votar anistia, votar a PEC da blindagem para não votar anistia. Quer dizer, são duas matérias que são, além de inconstitucionais, são imorais, né? Agora, do ponto de vista técnico, Folena, não sei se você chegou a ver com detalhe, certamente o texto da matéria deve ser extenso e tudo mais, mas, em linhas gerais, seria um retrocesso sem precedentes do Congresso Nacional, nos termos do privilégio, digamos assim, do deputado, do senador, evidentemente, ser blindado juridicamente? É um caso imoral. É um caso imoral. Isso atenta contra o princípio da República, inclusive. O princípio republicano, Conde, diz que tem como base a transparência e a igualdade. Eles estão se colocando numa posição em que eles não querem ser investigados, eles não querem ser processados, eles podem se apropriar do dinheiro público, podem se envolver em falcatruas e não querem ser responsabilizados. Ao contrário de qualquer outro brasileiro que pratica um ato ilícito, veja o que aconteceu com o ex-presidente da República, que tentou se aventurar numa tentativa de golpe de Estado. Aonde ele está hoje? Condenado, já está preso na sua casa e prestes a ir para uma penitenciária. Ou seja, a República não admite que ninguém fique numa posição superior a outro. Uma República exige igualdade. O que eles estão fazendo é se colocar numa posição superior a qualquer outro brasileiro, que o Ministério Público não pode investigá-los, que a Justiça não pode julgá-los, só eles podem se proteger, só eles podem ter o controle de qualquer situação irregular que eles façam. Isso, Conde, está claro, né, por tudo que nós falamos aqui, que atenta contra diversos princípios da ordem jurídica constitucional. Todos que eu falei aqui, princípio republicano, desvio da finalidade, princípio do Estado Democrático de Direito, tentando se sobrepor sobre o Poder Judiciário. A imoralidade é tamanha, Conde, como você destacou nesse momento no Brasil, né, que, infelizmente, aí vem um chamado à população brasileira, Conde. Nós não podemos mais chegar nessa situação de eleger parlamentares descompromissados com o país. Aí é a prova cabal de que a democracia no Brasil não anda bem. Há muito tempo a democracia no Brasil não anda bem. O poder do capital, o poder do dinheiro é capaz de eleger esse Congresso que está aí, que trabalha contra os interesses do povo brasileiro. Isso não é democracia. Isso não é democracia. A plutocracia possibilita que esses parlamentares que estão lá possam, com o voto do povo, com a mentira, serem eleitos parlamentares e trabalhar contra os interesses do povo e os interesses do país. Folena, eles agem como se não tivesse povo no país. Sim. Simplesmente vão negociando para os próprios privilégios. Deixa eu dar um bastidor aqui, que é o seguinte, né?
bastidores da negociação entre PT e Centrão para rifar Bolsonaro e derrotar a Anistia Ampla. Evidentemente, eu estou pegando aqui uma matéria do jornal Estado de São Paulo, mas ela tem um certo fundo de verdade. Evidentemente, nós temos de ter a leitura crítica, né? Eu vou ler um trechinho aqui, Folena vai comentar. Grande a lista de jabutis por trás do projeto de anistia Jair Bolsonaro, tem esse projeto que está circulando ali também. Longe dos holofotes, o Centrão passou as últimas horas costurando uma aliança com o PT e o governo para aprovar a PEC de emenda constitucional da blindagem, que cria uma proposta, né? Que cria uma série de empecilhos para a prisão e abertura de processos contra parlamentares. Em troca, partidos do grupo ofereceram apoio aos petistas, do Centrão, né? Apoio aos petistas para derrotar o PL de Bolsonaro no plenário da Câmara. Traduzindo, o Centrão aceita votar contra o requerimento de urgência do projeto que prevê anistia ampla, geral e restrita, a Bolsonaro e aos envolvidos na trama golpista, mas quer ajuda para se livrar de investigações da Polícia Federal autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa articulação ficou evidente relativamente ontem, porque 12 deputados do PT, deixa eu ver se são 12 mesmo, votaram pela PEC da blindagem. Quer dizer, Ayrton Faleiro, Alfredinho, Dilvanda, Dr. Francisco, Flávio Nogueira, Florentino, Gilmar Tato, Kiko Seleguin, Leonardo Monteiro, Merlong, Odair Cunha, Paulo Guedes. O que dizer dessa costura política, querido Folena? Vergonhosa. Vergonhosa, se de fato você citou aí 12 parlamentares do PT terem votado, vergonhosa se o PT estiver fazendo esse acordo. Conde, o ponto mais... Tem muitos pontos legislativos importantes hoje a serem debatidos na Câmara dos Deputados, por exemplo. Muito mais do que blindagem, muito mais do que anistia para criminoso. Criminoso contra a Constituição. Conde, nós temos um projeto que tem que estar aprovado até o dia 31 de dezembro de 2025. Que projeto é esse? É o projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, Conde. 31 de dezembro ou acaba agora em setembro, na verdade? Perdão, 31 de dezembro, que para entrar em vigor essa lei, ela tem que estar aprovada até o final do ano, para o exercício fiscal do ano que vem. Ou seja, ela tem que ser votada agora. Tem que ser votada. Então, você veja, isso é criminoso, é uma chantagem do Centrão. Sabe? O PT não pode entrar nessa. Então, o PT tem que colocar, o presidente Lula tem que colocar, a ministra Gleice tem que colocar para a população, como fez o presidente Lula há 2 meses, e aí a popularidade dele voltou para o ponto de equilíbrio que ele deveria estar, que é onde ele está hoje. Quando ele bateu na mesa e disse, na questão do IOF, eu não aceito, ou eu sou o presidente da República, ou eu não sou. Essa reação do presidente Lula há 2 meses foi fundamental, inclusive para o presidente recuperar sua popularidade. Fundamental para que o campo democrático, popular e progressista partisse para uma ofensiva contra o Centrão e a extrema-direita, ao ponto do Centrão pedir arrego ao campo democrático, popular e progressista, ao dizer, vocês estão indo demais em dizer que nós estamos no Congresso dos ricos. Então, Conde, não pode fazer esse tipo de acordo. Então, o presidente Lula tem que chamar uma cadeia de rádio e televisão, a ministra Gleice, que é da articulação política, e as lideranças do PT e do governo no parlamento, se manifestar no sentido que o governo está sendo chantageado. Não pode aceitar isso, porque a pauta prioritária do país, da classe trabalhadora, de milhares de brasileiros, milhões de brasileiros nesse momento, é a aprovação do imposto de renda, da isenção do imposto de renda. Como isso vai ser colocado na mesa para aprovar algo imoral, algo inconstitucional, algo que atenta contra a República? Contra a República, gente, contra a moralidade, que é um princípio constitucional também. Isso é um absurdo, Conde. Então, eu entendo, é meu modo de ver, eu entendo a política. Eu sei que a política tem que ser feita com controle, tem que negociar e falar com todos, mas tem coisas que não dá para negociar. Tem pontos que são inegociáveis. Nós chegamos a um momento, essa é a diferença do presidente Lula para qualquer outro candidato, Conde, é que o presidente Lula, ele consegue expressar a representação do povo brasileiro, que confia nele, na sua maioria, povo pobre brasileiro, que é explorado, confia no Lula. E o Lula, né, o presidente Lula não pode ser envolvido numa trama conspiratória, oportunista, de malandros. De malandros. Não tem outra expressão para essa gente.
Olha, eu vou com você falando esse elo do presidente Lula com o povo brasileiro. Acho que o que restou de institucionalidade para o Brasil nesse período é justamente a pessoa do presidente Lula. Aliás, eu me lembro quando o presidente Lula foi visitar o STF, logo depois de ter sido eleito. Quer dizer, o STF também depende da legitimidade democrática, eleitoral, desse cidadão chamado Luiz Inácio, né? Para as coisas, quer dizer, o presidente Lula, ele que fornece a institucionalidade, por mais paradoxal que possa parecer, e o Congresso tira a legitimidade do processo democrático brasileiro. Folena, trazer comentários aqui, você vai repercutir essa percepção aqui. Andréa Cristina está dizendo, essa PEC não legitima o escritório do crime e assassinar os adversários políticos, judiciário, entre outros. Gente, 2026 será matança de adversários. É verdade, isso tudo parece coisa do PCC, essa PEC da blindagem, né? Coisa do PCC. André Cristina diz aqui de novo, cadê o AB, o Prerrogativas? É legal isso? Querida Andréia, o Marco Aurélio de Carvalho, inclusive estou conversando com ele, ele deve estar sabendo disso, vamos aguardar a posição oficial do Prerrogativas, que deve ser na mesma direção em que nós aqui estamos manifestando a nossa indignação. Edson Antunes, a Câmara dos Deputados não é polícia, absurdo. E a Andréa Cristina, mais uma vez, agradeço aqui a presença da Andréa Cristina. Cadê a OAB, o Prerrogativas? Ela reforça, né? É legal isso, essa PEC legitima o assassinato de políticos de esquerda. 2026 vem aí. Quantas Marielles serão assassinadas? Lembrando, né, o Folena, do assassinato brutal do ex-delegado da Polícia Civil em São Paulo, Rui Fontes, né? Que também deixou todo mundo chocado. 29 tiros no veículo, na Baixada Santista. Folena, eu vou passar para você, porque eu falei muitas coisas aqui, vou pedir para você botar a bola no chão e depois eu trago questões específicas aqui. Se me permite, eu vou fazer esses dois comentários, que você tocou em dois assuntos importantíssimos. Primeiro, Conde, você trouxe talvez o ponto mais importante, inclusive, para o julgamento da semana passada ter sido realizado, que é a legitimidade. Quem deu legitimidade para aquele julgamento ocorresse foi exatamente a vitória do presidente Lula em 30 de outubro de 2022. A liderança do presidente Lula, se o presidente Lula não disputasse aquela eleição, quem ganharia seria esse criminoso, não podemos chamá-lo de criminoso agora, porque ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da República golpista, que ainda tem a responder vários processos contra ele, várias acusações, inclusive peculato de joias, mortes da Covid, uma série de coisas que ele ainda tem que responder e prestar contas à justiça. Muito bem, aquele julgamento, Conde, só se realizou porque exatamente o campo democrático, popular e progressista venceu a eleição na sua maioria. Esta maioria representada por esse campo vanguardista é que sustentou o Supremo Tribunal Federal, deu legitimidade para que os ministros do Supremo Tribunal Federal pudessem realizar o julgamento. Se não tivesse essa legitimação dessa maioria formada pela vitória do presidente Lula, pela vitória do campo democrático, popular e progressista, não teria ocorrido esse julgamento no Brasil. Não teria ocorrido. Até porque o Bolsonaro teria sido eleito presidente da República, com esse parlamento que está aí, seriam dois poderes, o executivo e o legislativo, a impedir que o Ministério Público, como aconteceu durante o governo de Bolsonaro, que não fez absolutamente nada, que o Ministério Público não tomasse nenhuma medida, que a Polícia Federal não investigasse e que o Poder Judiciário não tivesse forças e capacidade para realizar um julgamento. Então foi a vitória do presidente Lula, foi a vitória da maioria da classe trabalhadora, democrática e progressista, é que deu a legitimação, a legitimidade para que o julgamento fosse realizado. Então foi importantíssimo isso que você trouxe, porque isso é apagado. É colocado apenas que o Supremo Tribunal Federal, como num passe de mágica, tivesse ele, né, a legitimação total para realizar esse julgamento. O Supremo foi importantíssimo no exercício do papel dele constitucional, mas a legitimação democrática se dá por meio do povo, da maioria, da vontade popular que abraçou o Supremo Tribunal Federal na condução desse julgamento. Com relação agora ao delegado da Polícia Federal, Conde, veja, delegado da Polícia de São Paulo, é por isso que o presidente Lula e o ministro Ricardo Lewandowski estão certíssimos ao proporem
a proposta de emenda constitucional da segurança pública. E isso está parado lá na Câmara dos Deputados. Foi aprovado já na CCJ a constitucionalidade da proposta, mas esse presidente da Câmara, num passe de mágica, resolveu criar uma comissão especial desnecessária para tratar de um tema importante. Por que digo isso? Porque nessa proposta de emenda constitucional, a atribuição para fazer investigações daqui para frente, a partir da aprovação dessa emenda constitucional de crimes praticados por milícias privadas e o crime organizado, passa a ser da Polícia Federal. Por que isso? Porque as polícias dos estados, o que vem desde o início da República, em 1891, 1889, mas com a Constituição de 1891, o poder de polícia está entregue às polícias estaduais. Essas polícias estaduais, como no Rio de Janeiro, por exemplo, e em outros estados, estão contaminadas pelo crime organizado, estão próximas do crime organizado. Daí a irresponsabilidade desse secretário de Segurança Pública de São Paulo ao dizer não permitir, não autorizar a Polícia Federal a atuar nessa investigação. Veja que a Polícia Federal, junto com o Ministério Público de São Paulo, veja, Polícia Federal, junto com o Ministério Público de São Paulo, e não com a Polícia do Estado de São Paulo, desbarataram fizeram a maior investigação criminal da história do país, em toda a República, que foi a que ocorreu há 3 semanas em São Paulo, em que se apurou que o PCC está dentro de atividades econômicas do sistema financeiro. Só a Polícia Federal seria capaz de fazer essa investigação. A Polícia Estadual até poderia fazer, mas não faz. Por quê? Veja, mataram um delegado da polícia, agora em São Paulo. A pressão é muito grande. E também a proximidade de muitos policiais em estados como o Rio de Janeiro. Então, Conde, daí veja, olha como o presidente Lula é importante para a democracia brasileira. Olha a coragem do presidente Lula. Foi ele que propôs essa proposta de emenda constitucional da segurança pública, chamou para ele a responsabilidade, porque os governadores não fazem. Completando o que você está dizendo, o ministro Lewandowski ofereceu apoio nas investigações para o assassinato, a execução brutal do ex-delegado Rui Fontes, e o governo do estado de São Paulo recusou. O governo Tarcísio não aceitou. Quer dizer, por que não aceita? Tem medo de alguma coisa? E outra coisa para completar também o que você está dizendo aqui, se nada for feito, Brasil caminha para se tornar um narco-estado. Quem diz isso é o promotor que investiga o PCC. O nome dele é Lincoln Gaquia. Quer dizer, o Brasil está caminhando a passos largos. Eu trago sempre estatísticas aqui para toda a comunidade. Olha, gente, deixa eu convidar vocês aqui para ler o artigo do Jorge Folena. Está aqui o link, eu acabei de colocar o link no bate-papo, tá? E o Folena vai falar desse artigo na sequência aqui. Hussein Brasil, desespero dos ladrões do orçamento secreto. Ele diz aqui também, o Centrão é uma central de desvio de verbas. André Cristina, promover Bananinha líder de minoria é a Câmara legitimar a traição à pátria. Onde chegamos? Gente, vamos sair das ruas, temos de conscientizar o povo. A gente já vai falar do Eduardo Bolsonaro também, dessa chicana jurídica que está em curso ali, regimental, né? Hussein Brasil, rebranding do PCC, partido do Centrão corrupto, e ele diz ainda, o que Tarcísio e Derrite querem esconder? Folena, por onde nós vamos agora? Você quer falar um pouco do seu artigo? Você faz uma reflexão sobre o país depois do julgamento, basicamente isso, mas alerta que o fascismo ainda está vivo, né? E a gente está vendo que está. Você quer falar um pouquinho sobre isso para a gente, por favor? Quero falar sobre isso ligando a um ponto tão importante como você destacou também anteriormente. Conde, veja, quais são, até então, até antes dessa grande operação da Polícia Federal, há 3 semanas, que a grande mídia tirou, parece que nunca teve, né, essa operação que chegou na Faria Lima. Veja, até então, quais os grandes desafios políticos do Brasil e do campo progressista no Brasil? Quais eram os grandes enfrentamentos? E quais são os grandes enfrentamentos? Eram 3, mas hoje são 4 agora. Um sempre foi a luta contra o imperialismo, que nós estamos vendo aí as ações do Donald Trump aqui no Brasil. A outra grande luta no Brasil que se trava é contra o latifúndio. A outra grande luta que se trava no Brasil é contra o fascismo. E agora, Conde, depois da operação da Polícia Federal, que chegou ao PCC e chegou no sistema financeiro,
nós podemos avaliar com tranquilidade, politicamente, dentro do pensamento político brasileiro, que a nossa luta hoje é contra 4 fatores. E esses fatores estão relacionados com as chantagens, com esse Congresso que está aí e com governos estaduais e até governos que já tivemos aqui no Brasil. Vejo que foi o governo de Bolsonaro. E nesse artigo, de certa forma, eu toco nisso. Mas qual é o quarto elemento que nós temos que vencer, Conde? É o crime organizado. Então, a luta que nós travamos hoje no Brasil, agora fica cada vez mais clara. São 4 lutas. Contra o imperialismo, contra o latifúndio, contra o fascismo e contra o crime organizado. O presidente Lula mostrou que ele tem coragem para fazer isso. Tanto é que ele chamou para ele, volta a dizer, a responsabilidade da PEC, da segurança pública, que esse Congresso chantagista não quer aprovar. Já era para ter sido aprovado. Isso é uma pauta prioritária. É uma pauta para ontem. Para ontem. Para ontem. Eles não querem, porque eles não fazem, porque são chantagistas. O chantagista, Conde, usa como arma exatamente a ameaça. Então, eles ficam ameaçando. Não pode ceder para chantagens. E aí, Conde, vem exatamente esse tema. Por quê? O julgamento do Bolsonaro mostrou o que eu falei, com relação à importância do Estado Democrático de Direito, que é os poderes se respeitarem no Brasil. O que a gente não vê isso acontecer desde depois do golpe contra a presidenta Dilma em 2016. O Brasil entrou numa desarmonia institucional, numa desarmonia democrática, porque os poderes não têm se respeitado. Há um avanço de um poder sobre o outro. Em particular, quem mais avançou e tem sido irresponsável é o parlamento. E foram os governos de Michel Temer e, sobretudo, o governo de Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez durante 4 anos, gente? Bolsonaro simplesmente abriu mão de governar, de fiscalizar. Ele abriu mão de fazer fiscalização do trabalho, ele abriu mão de fazer fiscalização ambiental, ele abriu mão de fazer fiscalização econômica e financeira. Quando você não faz fiscalização da Receita Federal e tudo isso, o que acontece? Você abre espaço para que aqueles que estão na ilegalidade, estão na criminalidade, possam entrar dentro do setor produtivo, porque não tem fiscalização. Se você não tem órgãos de fiscalização, se o Estado não fiscaliza, o poder criminoso, ocupa os espaços da sociedade. E é isso que o Bolsonaro deixou durante 4 anos. Então, uma lição com relação ao Estado Democrático de Direito foi essa. Nós não podemos ter governos entreguistas, governos neoliberais como o de Temer e de Bolsonaro, que abriram mão de fiscalizações e hoje o que se constata pela Polícia Federal? Que esse crime organizado se infiltrou dentro do sistema financeiro. Algo que a gente via na arte, no cinema, por exemplo, Scarface, Polanski demonstrou isso, a gente constatou isso agora no Brasil. E aí, Conde, vem esse ponto que é importantíssimo a gente compreender do julgamento também. Foi fundamental nós comemorarmos muito na semana passada esse julgamento em defesa da democracia. Foi uma resposta da democracia em respeito à Constituição, às instituições e, mais do que tudo, à soberania popular. É importante festejar? É. Porém, o fascismo não está eliminado. O fascismo está presente. O voto do ministro Fux, de 13 horas, é uma extensão e uma demonstração de que o fascismo caminha dentro das instituições. Ele está dentro do Estado. Ele não está só nas ruas, não está só nas casas, ele está dentro do Estado. A sociedade brasileira está tomada pelo fascismo. Então, Conde, nós temos que estar atentos para fazer essa luta. Essa ação do parlamento brasileiro para chantagear o governo, chantagear o povo brasileiro e se autoproteger é uma ação fascista, porque ela não tem compromisso com o país. Eles só pensam neles, na pobreza, na miséria e no escárnio. Que pode render um futuro tenebroso, aliás, se é que teremos esse futuro. Eu quero dizer aqui para a comunidade que o voto do Fux, esse voto de 13 horas, já está sendo vendido em CDs narrado pelo Cid Moreira, viu, Folena? Pelo espectro do Cid Moreira. Estou brincando. É um meme que circulou por aí, que é muito simpático. Enfim, quem aguenta, ouvir o Fux durante 13 horas. O seguinte, deixa eu atualizar 2 questões importantes aqui. Primeiro, o Bolsonaro continua internado. Você sabia, Folena? Ele está internado no hospital de Brasília.
tem alteração na função renal, permanece no hospital, será reavaliado ao longo do dia. O hospital está com um aparato fortíssimo de segurança a pedido do STF. Os enfermeiros são revistados, né? Tudo é controlado para que o Bolsonaro não tenha acesso a celular e rede digital dentro do quarto onde ele está internado. Ele teve, assim, os relatos que foram publicizados, né? Ficou, né? Teve uma crise de soluço muito grande, enfim, todo aquele. E quer ser presidente, né, Folena? Tem esse detalhe, né? Preso ele não pode ser, mas presidente ele pode ser. Então, só atualizando com vocês essa informação. E também tem uma informação importante: a Polícia Federal prendeu o diretor da Agência Nacional de Mineração, que é uma notícia importante. É uma notícia, Folena, que traz um contraponto para a nossa resenha aqui, de que o Brasil, de que a Polícia Federal está investigando, tá colhendo resultados. Todos os dias, praticamente, a gente tem notícia de operação da Polícia Federal desbaratando esquemas, que são esquemas, inclusive, de Faria Lima, né, de cúpulas de direção de agências reguladoras, como agora nós tivemos hoje. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas apenas para dar essa atualização aqui para a nossa comunidade, que está ligada aqui no Giro das 11. E agora eu queria comentar com você a situação do Eduardo Bolsonaro, né? Olha, é chocante isso, porque o PL, através da Carol Detone, que é uma deputada do PL, que é líder da minoria, ou era, ela abriu mão do cargo dela para passar a liderança da minoria para o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque se tivesse cargo, existe uma questão polêmica ainda, né? Um regimento na Câmara que ele não pode ser cassado por faltas, que também é do regimento da Câmara. Você está a par desse processo? E é isso que muitos deputados, inclusive a deputada que foi candidata em São Paulo aqui, a Tabata Amaral, o Lindbergh Farias, estão dizendo que é um escárnio, e é realmente, quer dizer, eles querem salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro com uma chicana regimental. Folena. Conde, veja, isso São quem quem é responsável por tudo isso? O presidente da Câmara, Hugo Mota. Hugo Mota se revelou, desde o primeiro dia que ele tomou posse até aqui, uma pessoa completamente despreparada para ocupar um importante cargo que foi confiado a ele na República. Veja, em todas as situações, todos os episódios em que ele tem sido desafiado, ele tem se revelado fraco, pequeno, despreparado para ser presidente da Câmara. O Eduardo Bolsonaro, se ele fosse o presidente da Câmara, efetivo, com altivez, ele já deveria ter mandado o Eduardo Bolsonaro para o Conselho de Ética, ele já poderia ter dado uma punição cautelar ao Eduardo Bolsonaro, uma suspensão a ele, cautelar. Ele já poderia ter feito tudo, ele não fez nada. Ou seja, ele está consentindo. Ele consente. Não é essa omissão dele, Conde. É uma omissão pensada. Pensada, sabe? Ele está autorizando esse conflito permanente, permitindo que a ala fascista possa estar provocando distúrbios no país, provocando o governo, provocando o Supremo Tribunal Federal, fazendo arruaças nas ruas, ameaçando nas redes sociais. Tudo que nós vimos no julgamento de Bolsonaro continua ativo no Brasil. Sabe, aquelas ameaças todas que nós vimos, você viu um deputado como esse tal de Nicolas Ferreira, essa semana, fazendo uma campanha na rede de computadores, pedindo que pessoas do campo democrático, popular e progressista sejam demitidos dos seus empregos nas empresas em que trabalham. Olha o tamanho da irresponsabilidade. Então, quem é responsável por tudo isso no Brasil? Tem nome e sobrenome. Hugo Mota. Ele é o presidente da Câmara. Ele consente, ele autoriza que os fascistas possam fazer isso. Isso é um desrespeito, Conde, é um desrespeito à própria Câmara dos Deputados. O Eduardo Bolsonaro está atacando o país. Responde, ele já é indiciado. Está faltando também o Procurador-Geral da República, e o ministro Alexandre de Moraes já perguntou a ele sobre isso, quando que ele vai propor, ou não, a ação penal contra Eduardo Bolsonaro, contra o Tarcísio de Freitas também, porque eles atentaram
contra o julgamento do Supremo Tribunal Federal, já está demonstrado. Eles tentaram obstaculizar, obstruir o julgamento, eles ameaçaram no curso do processo os juízes. O Eduardo Bolsonaro, com o pai, com o Tarcísio, com o Silas Malafaia, lá dos Estados Unidos, conspiraram com autoridades estrangeiras para sancionar o Brasil. Isso é crime, previsto na Lei do Estado Democrático de Direito, contra a soberania do país, conspirar contra a nação estrangeira, contra os interesses do país. Então, quando o Procurador-Geral da República também vai tomar atitude. Nós elogiamos muito o Procurador-Geral da República, todos nós, na semana passada, nas 2 últimas semanas. Mas falta dele, por parte dele, às vezes, a velocidade necessária. Ou ele diga que não é crime. Como ele falou lá, no caso da vacinação, ele sabe que o Bolsonaro falsificou o cartão, mas disse que não vai propor ação penal contra o Bolsonaro. Milhares de pessoas morreram na Covid por culpa de Bolsonaro, que não se vacinou e incentivou as pessoas. Ele disse que, né, portar o cartão, o Bolsonaro tem o cartão falso, mas ele não exibiu. Então não é crime. Então não vou abrir ação penal contra o Bolsonaro, mas ele precisa dar respostas. Da mesma forma, eu volto a dizer. Então, quando eu falo que o fascismo está instalado nas instituições brasileiras, são com esse tipo de ações. Não é metáfora, é real. Não. Por quê, Conde? A classe dominante do Brasil é fascista. E ela é condescendente com os fascistas. Veja, esse comportamento do Hugo Mota, comportamento do Procurador-Geral da República, comportamento do Procurador-Geral anterior do Aras, são comportamentos que toleram os fascistas. O voto do ministro Fux tolera o fascismo. É nesse sentido que eu me referi ao voto do ministro Fux. O voto do ministro Fux, né, fez uma defesa do fascismo. Do fascismo. Não quero dizer que ele seja fascista, mas ele acabou fazendo uma defesa do fascismo. E tentar nos impor uma democracia que só passa na cabeça dele, com palavras vagas. Então é isso. Por isso que o fascismo não foi vencido no Brasil. Ô Conde, só um campo vai fazer enfrentamento ao fascismo. Não espere enfrentamento do fascismo por parte dos liberais. Não espere por parte do MDB. Não espere por parte do PFL, do DEM. Não espere. Não espere. Não espere do Centrão enfrentamento ao fascismo. Só um lado vai enfrentar o fascismo. Sabe quem é? Não, e não espere do governo e do PT também. Não, só quero dizer, exatamente, só as forças populares é que fazem enfrentamento ao fascismo. E fazem nas ruas, em casa, se expondo. Sabe? Por isso que o Nicolas Ferreira praticou um ato criminoso nas redes sociais, pedindo a demissão das pessoas que se colocam contra o fascismo. Eles estão fazendo caça às bruxas no Brasil. É isso que o Donald Trump se referiu ao Alexandre de Moraes, mas quem está fazendo caça às bruxas são os fascistas contra os que são democratas no Brasil. Essa é a realidade que nós estamos enfrentando. Querido então, Jorge, essa é a verdadeira caça às bruxas. Espera aí que a gente ainda vai fechar esse nosso papo, Folena. O Onig, James Onig, chegando aqui no Giro das 11 para nossa felicidade. Felicidade minha. Tudo bom, Onig? Bem, muito bem. Jorge, que alegria te encontrar. Tá bem, rapaz. Muito bom. E esse enfrentamento, eu concordo com você. Nós não estamos vivendo as condições normais da política. Ela está se assemelhando a uma coisa muito feia mesmo. E a gente precisa revitalizar a política. Precisamos de mais política. Muito mais. Todo política... mundo inserido. No Brasil e no mundo sempre foi, assim, há uma desconfiança grande por parte da população e tudo mais, e agora isso se aprofundou dramaticamente. A política está sofrendo uma descredibilização impressionante no cenário mundial, global, né? A gente precisa ressignificar todo esse conjunto de instituições, processos. Folena, só um minuto, vou passar para você fechar, trazer comentários aqui da nossa comunidade, antes do Folena se despedir. Andréa Cristina, aqui em Minas Gerais, Zema, Nicolas e Eduardo Cunha uniu clubes neopentecostais e milícias vilas e na burguesia, judiciário omisso e polícia desmantelada. Andréa Cristina está participando muito aqui, estou com vontade de dar um prêmio para você, viu, Andréa? Por hora vou te dar um beijo. Pronto, tá aqui. Um beijo. Ela está aqui de novo dizendo o seguinte: Banana se filiará, Bananinha, né? Se filiará ao partido do Pablo Marçal. O PRTB desmentiu essa negociação, mas acho que o PRTB está mentindo. Mas vamos lá. Partido do Marçal, PCC, para concorrer à presidência 26, tem ligação com a PEC de ontem?
Tráfico internacional legitimando o escritório fora do país. Obrigado, André Cristina. Comentários aqui muito pertinentes. Magali Leão, já pararam para pensar a união dessa corja? Fascistinha cedeu lugar para o Bananinha. Estamos numa situação dificílima. E a Ana Lúcia está dizendo o seguinte: o que esperar do Hugo Mota, cuja família está toda enrolada com a justiça? Não, Folena, para fechar, a Folha de São Paulo produziu várias matérias recentes de escândalos dentro do gabinete do Hugo Mota, empregando caseiro, pagando caseiro que cuida da fazenda lá em Alagoas, pagando com dinheiro do gabinete e empregando funcionário fantasma, provado, e simplesmente não prospera esse escândalo. Ele fica ali, ele próprio blindado. Eu fico, olha, com vontade de sair assim, realmente indignado por aí. Folena, para terminar, 1 minuto para você falar sobre essa situação aí toda do Hugo Mota. Então, o Hugo Mota é o homem certo do lugar certo. O Hugo Mota é o homem certo do lugar certo, inclusive para blindar e permitir que os fascistas possam estar firmes. Conde, para concluir todo esse programa, eu quero dizer o seguinte: o descredenciamento da política, a deslegitimação da política, só favorece o fascismo. Só favorece a classe dominante concentradora de capital que só pensa em si. Então, essa é a orientação que nós temos que dar para a sociedade, para o povo particular. Não deixem de acreditar na política, mas não votem nesses políticos como esses que estão aí hoje. Votem em pessoas que têm, de fato, compromisso com vocês, com a comunidade, sabe, com o povo. Não acredite em falsas promessas nem propaganda tomada por ouro e por dinheiro. Só para dizer o seguinte: absurdos. Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro. Ele esteve em São Paulo e perdeu na última disputa. Agora ele está indo para Minas, tentar se eleger em Minas. Povo de Minas Gerais, fiquem atentos. Não votem em Eduardo Cunha. Não votem em Eduardo Cunha. Se ele fosse bom, ele estaria no Rio tentando se eleger, não encontrou espaço. Não encontrou espaço nem em São Paulo, em que os fascistas triunfaram. E vocês, Minas, por favor, não votem em Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é a deslegitimação da política e abrir espaço para o que tem de pior na vida do país. Já demonstrado e comprovado no passado recente do Brasil. Jorge Folena, eu sempre gostei do Folena, viu, Anik? Antes de conhecer o Folena, eu gostava dele, gostava dos artigos dele, publicava por aí, a gente estava naquela situação. Depois que eu conheci, passei a gostar mais, e agora o Folena é o meu guru. Tá brincando? Folena, fantástico, meu amigo querido, enfim, esse parceiro e essa voz, né, trepidante aqui na cena pública do Brasil já há tanto tempo. Obrigado, bom trabalho para você, meu querido. Obrigado. Onique, um abraço, irmãozinho. Bom te ver e vou te acompanhar aqui, tá? Bom te ver. Te mando uma mensagem lá depois. Tchau, tchau.